paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. O livro de Juízes. O quinto juiz de Israel. Após 40 anos de paz proporcionados pelas vitórias da juíza Débora e Baraque, os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Por causa da infidelidade de Israel, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Para saber quem eram os midianitas, vamos ler o que está escrito em Gênesis, capítulo 25, versículo 1 ao 2. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. O domínio dos midianitas sobre Israel era de tal ordem que toda vez que os israelitas plantavam alguma semente, os midianitas vinham como gafanhotos para destruir o produto da terra, de tal modo que consumia com todo o sustento e também com os animais de Israel. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Vamos ver o que diz em Juízes, capítulo 6, versículos 7 ao 10. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Cada vez que Deus levantava um juiz, era de forma inusitada e sobrenatural, para que o homem não se gloriasse, mas sim para que glorificasse a Deus. O chamamento de Gideão. Gideão era filho de Joás, descendente de Abiezer, filho de Gileade. Gideão era de uma família pobre da tribo de Manassés. Seu chamado se deu de forma sobrenatural, quando Gideão estava malhando o trigo no lagar. Deus lhe envia um anjo, que se assenta debaixo de um carvalho em Ofra. E o anjo então fala com Gideão: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão responde indignado: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ouvindo as queixas de Gideão, o próprio Senhor fala com ele, como está em Juízes, capítulo 6, versículo 14 ao 16. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tomou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão pede um sinal, se quem fala com ele é o Senhor mesmo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Juízes capítulo 6, versículo 18. Gideão foi e preparou tudo. Voltando, apresentou ao anjo, e o anjo do Senhor
ordenou que colocasse tudo em cima de uma penha. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. O pedido do Senhor. O Senhor disse a Gideão: Toma um boi que pertence a teu pai, é a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Gideão, porém, temendo a casa de seu pai e os habitantes da cidade, foi Gideão e mais 10 homens, de madrugada, e fez como o Senhor dissera. Ficaram sabendo que Gideão fizera aquilo. Pediram a morte de Gideão, mas o pai de Gideão disse: Contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Naquele mesmo dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Os midianitas e os amalequitas, junto com os povos do Oriente, se ajuntaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. E enviou mensageiros por toda Manassés, Zebulon, Naftali e Aser, os convidando para o seguir. A incerteza de Gideão. Gideão querendo um sinal, se Deus usaria ele para livrar Israel. Disse ao Senhor: Eis que porei uma porção de lã na ilha. Se o orvalho molhar somente a lã e a terra ao redor estiver seca, conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio. E assim sucedeu. Levantando de madrugada e apertando a lã, encheu ele uma taça cheia de água, mas a terra ao redor estava seca. Gideão, ainda não satisfeito, pediu mais um sinal. Não se acenda contra mim a tua ira, Senhor, se ainda eu falar só desta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Gideão e o povo se acamparam na fonte de Arode, e os midianitas estavam ao norte. E Deus fala novamente com Gideão. Em Juízes capítulo 7, versículo 2 diz: Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. 32.000 pessoas estavam com Gideão, e conforme o mandado de Deus, foi dito que voltassem para suas casas, todos os tímidos e medrosos. Então 22.000 pessoas voltaram para suas casas, e ficou 10.000 com Gideão. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi 300 homens. E todo o restante do povo
se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Os midianitas e os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale, como gafanhotos em multidão. Gideão, ainda temendo, o Senhor disse a ele: desce até lá, você e teu moço, e ouvirá o que dizem. Gideão, chegando furtivamente, ouviu um homem contando o seu sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita? Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Gideão, ouvindo contar esse sonho, lhe adorou a Deus. Retornando ao arraial de Israel, ele disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas em vossas mãos. A estratégia. Então Gideão chamou os 300 e fez 3 companhias de 100, que carregavam trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse: chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fazeis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que contigo estiverem, então vos também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Os midianitas estavam no vale, e Gideão com os 300 estavam nas montanhas. De madrugada, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e segurando na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor os confundiu, de modo que um movia a sua espada contra o outro. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asa e de todo Manassés foram convocados e perseguiam os midianitas, e mataram os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Gideão e os 300 estavam perseguindo Zebá e Salmuna, reis dos midianitas. Estavam com fome quando passaram por Sucote, e pediram pães, mas os homens de Sucote recusaram. O mesmo aconteceu com os homens de Penuel. Gideão disse que depois de matar os reis dos midianitas, mataria os homens de Sucote e derrubaria a torre de Penuel. Gideão perseguiu e matou Zebá e Salmuna, reis dos midianitas. Gideão recusa governar Israel. Retornado Gideão, os homens de Israel pediram que Gideão governasse Israel. Mas Gideão disse em Juízes, capítulo 8, versículo 23: porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Gideão pede àqueles homens as argolas de ouro que usavam, os ornamentos de ouro e as vestes de púrpura que os reis dos midianitas usavam. Gideão fez uma estola sacerdotal e colocou em sua cidade, em Ofra,
Mas Israel se prostituiu ante a estola que Gideão fez. E isto foi um laço para Gideão e para sua casa. Teve Gideão 70 filhos, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra. Após a morte de Gideão, os filhos de Israel tornaram a se prostituir-se após os Baalins, e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel.